Seja com todos, amém? Glória a Deus, né? Vamos nos colocar de pé, quem puder, abrir sua Bíblia comigo, nos Salmos de número 37, a palavra de Deus diz para nós, né, hoje: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, amém? Glória a Deus, sejam todos bem-vindos a esse culto, né? Uma palavra maravilhosa que Deus tem para nós hoje, glória a Deus. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e fazem o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça, como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor, não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar, e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância da paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxarão da espada e enteçarão o arco, mas derribarem o pobre e necessitado para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais um pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nem nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado, mas não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com sua mão. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-se para sempre, e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, e a língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará
quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. E passou e já não é. Procurei, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia, e o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confia nele. Amém? Glória a Deus, né? Ao meditarmos nessa palavra, né, a gente pode perceber, podemos perceber que Deus fala de duas pessoas, né? De duas condutas de pessoas: os justos e aqueles que praticam a iniquidade, né? Podemos afirmar que Deus está no controle das nossas vidas. Ele acompanha de perto tudo o que fazemos durante a nossa caminhada aqui na terra. É como uma lupa, né? Deus enxerga cada um de nós, conhece o nosso coração, conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Por maior que seja a prosperidade do ímpio nesse mundo, sua felicidade é temporária e é amaldiçoada, né? Por mais rico que o ímpio seja, por mais que ele compre tudo que há na terra, mas se ele não aceitar Jesus, se ele não entregar a sua vida nos caminhos do Senhor, se ele não se consertar, ele não tem salvação, e ele não herdará o que está prometido para quem faz a vontade de Deus, que somos nós, os justos, né? Aqueles que são lavados e remidos, né, pelo sangue de Jesus. Amém? Então, não adianta nada a riqueza do mundo, né? Isso aí é passageiro, né? Isso aí passa como se fosse uma fumaça. E aí depois, como que vai ser na eternidade? Qual caminho vamos seguir, né? Somos escolhidos por Deus e abençoados, e as nossas heranças permanecerá para sempre, porque a lei do Senhor, a palavra de Deus, tem que estar no nosso coração. Quando colocamos a palavra de Deus nos nossos corações, somos abençoados, né? Amém? Glória a Deus, né? A palavra de Deus tem que estar no nosso coração. Deus estende as suas mãos e socorre aquele que nele confia. O justo jamais permanecerá injustiçado, né? Então temos que confiar no Senhor. Quando a gente confia no Senhor, Ele estende as mãos para nós. Quando temos aquela angústia, quando precisamos daquela cura, quando precisamos de uma porta aberta, se a gente for justo, se a gente recorrer ao Senhor, né, Ele estará de mãos abertas. Amém? Os servos de Deus, ainda que perseguidos, assolados, maltratados nesse mundo, possuem uma felicidade sem fim, porque são herdeiros das bênçãos eternas. Por mais que a gente seja maltratado, né, seja aí xingado pelo povo, né, porque ele é crente, porque cadê o seu Deus, né? Muitas das vezes somos questionados com isso, mas nós temos a promessa, somos herdeiros das bênçãos eternas. Isso que a gente tem que anunciar, levar para frente, contar para todo mundo, né, que nos questionar. Deus jamais desamparará seu povo, assim como Ele foi com Moisés, Josué, Davi e muitos outros profetas. Ele será comigo e com você, Ele será conosco, né? Confie no Senhor, encontre conforto em Deus,
Deus é o nosso conforto, Ele está confortando cada um de nós. O justo é sustentado pelo Senhor, né? Assim como Ele fala lá no versículo 25: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. É promessa de Deus para mim, para você, para todos nós, né? Volte para os caminhos do Senhor. Deus nos mostra que o fim do ímpio é inevitável, e Ele julgará todo mundo vai ser julgado. Os perversos, os que não praticam a palavra de Deus, os que não andam nos caminhos do Senhor, serão apartados. Quem faz a vontade de Deus herdará a vida eterna e reinará com Ele para sempre. Glória a Deus. Aplauda Jesus, dá um glória a Deus, aleluia. Fecha seus olhos, vamos falar com Deus neste momento. Agradeça a Deus por este momento, agradeça a Deus por esta oportunidade. Se estamos aqui é porque fomos escolhidos para estar aqui. Ele foi lá e nos resgatou do mundo, da perversidade. Obrigado, Senhor, meu Deus, por mais um dia na sua presença. Obrigado, Senhor, meu Deus, por essa tarde que o Senhor nos preparou. Senhor, meu Deus e meu Pai, te colocamos, meu Deus, esse culto na tua presença. Tudo que for ministrado nessa tarde, meu Pai, seja feito conforme a sua vontade, para a tua honra e a tua glória e para sempre. Senhor, meu Deus, fala com a tua igreja. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, ouve, Senhor, meu Deus, o clamor do seu filho. Aqui, meu Deus, está, meu Pai, aqui, meu Pai, os seus filhos que clamam a Ti, meu Deus. Eu não sei de que cada um precisa, mas o Senhor sabe todas as coisas. Te colocamos nossas vidas no seu altar, na sua presença, meu Deus e meu Pai. Onde o Senhor está, meu Pai, algo diferente vai acontecer, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós repreendemos aqui em nosso meio, meu Pai, todo mal, toda angústia, meu Pai, toda doença, que seja eliminada daqui agora, meu Pai, que cada um, meu Deus, possa receber o seu toque. Nós precisamos de Ti, meu Pai, Tu és a nossa força, a nossa confiança, porque diz a Tua palavra, confie no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós confiamos em Ti, meu Pai. Os que confiam em Ti serão como o Monte Sião, que não serão abalados, e nós não seremos abalados por nada, Senhor. Abençoa a sua igreja, abençoa essa cidade, abençoa, Senhor, Silvianópolis, abençoa, Senhor, meu Deus, cada um que aqui está, e aqueles que ainda vão chegar. E então, meu Deus, te colocamos tudo na Tua presença. Fala conosco, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa essa tarde, abençoa essa palavra, abençoa esse culto, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Aplauda Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o Senhor com muita alegria. Glória a Deus, paz esteja convosco, amém. Vamos dizer para ele assim, ó. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com Teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração.
derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Derrama a tua chuva, Deus. Vamos nas palmas, igreja. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Adore aquele que viveu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover e faz chover. Aplauda Jesus bem forte, glória a Deus, aleluia. Quantos querem viver algo novo aí na presença de Deus? Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo chama. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.
visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Chama por ele, vai. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo todo medo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Chama, 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 vai. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Só a igreja chamando. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Mais alto, igreja. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Yeah! Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo essa tarde. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia, incendeia. Chama! Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Levante suas mãos para os céus e diga: eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, trazendo sobre mim um amanhecer, fazendo todo medo desaparecer. Eu quero viver algo novo. Quantos querem viver algo novo?
Levante suas mãos então o mais alto que você puder e diga bem alto: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos e séculos. A igreja declara: o poderoso Deus, o poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, o poderoso Deus, o poderoso Deus, o poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Adore Ele, adore ao Senhor. Santo, santo, santo. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, poderoso Deus. Declare: minha alma anseia por ti, pela presença, anseio por ti, anseio por ti, poderoso Deus. Declara, igreja: o poderoso Deus, o poderoso Deus, o poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Só vocês, o poderoso. Mais alto para Ele, poderoso. Glória a Deus. O
poderoso Deus, recebe nosso louvor. Minha alma cheia por ti. Se você puder, aplauda o Senhor. Glória a Deus, amém? Irmãos, paz seja convosco, aleluia. Podem sentar. Vamos fazer levantamento de dízimos e oferta neste momento. Se alguém for dizimar ou ofertar, segura na mão o teu dízimo, a tua oferta. Nós iremos consagrar a Deus em nome de Jesus, amém? Querido Deus e Pai, em nome do Senhor nós nos colocamos na tua presença, meu Deus, e fazemos isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, autor, consumador da nossa fé. E colocamos, meu Deus, diante da tua presença, Pai querido e amado, o meu dízimo e daqueles que essa tarde vão dizimar. O Senhor diz que vai abrir a janela dos céus, o Senhor vai repreender o devorador. O Senhor diz que a pessoa que é obediente ao Senhor, ela vai ter para emprestar, não vai tomar emprestado, porque a bênção do Senhor vai estar no trabalho dela e na casa dela. Eu também oro, meu Deus, pelas ofertas, apresentando elas ao Senhor, aonde, meu Deus, aqueles que fazem com o coração, ó Deus, compreendendo e entendendo que é como se plantasse uma semente em uma terra boa, numa terra fértil, aonde cada um colherá o fruto, ó Deus, daquilo que foi semeado. Assim eu oro para que boa medida, meu Deus, recalcada, transbordante, esteja sobre a vida de cada ofertante, que ele possa ser abençoado, que o Senhor possa colocar uma unção, Senhor, na mão dessa pessoa, e tudo que ele tocar possa ser bênção para a vida dele, para a casa dele, para a família dele, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós oramos e consagramos ao Senhor os dízimos e as ofertas, e colocamos diante da tua presença, amém e amém. Amém? Se você vai dizimar, meu irmão, ofertar, pode fazer em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Abra a Bíblia comigo, meu irmão, em 2 Coríntios, no capítulo 6, 1. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Amém? 2 Coríntios 2, 6, do 1 até o 3. Glória a Deus. Diz assim: amém? Está escrito ali, ó. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus. Presta muita atenção nisso. Para que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando-nos nós escândalos em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, colocamos, meu Deus, diante da tua presença nossas vidas neste momento. Eu quero me colocar como mais pequeno entre todos aqueles que estão aqui, para que o Senhor possa me usar, Senhor, para falar a tua palavra, não aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, da maneira que eu quero, mas aquilo que o Espírito Santo tem para revelar e ensinar a cada um de nós nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Então fala com a tua igreja, Pai, fala com o teu povo, aquilo que o Senhor tem que falar. O culto está na direção do Espírito Santo, está na tua mão. Este lugar, Senhor, é para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. Que o Senhor possa manifestar segundo a direção do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Peço perdão pelas minhas palavras, pelos meus atos, pelas minhas atitudes, ou por pensamentos, ou enfim, aquilo, meu Deus, que eu não te agradei. Eu quero pedir perdão, para que nada possa, meu Deus, impedir a minha comunhão contigo, e que nada possa impedir o Senhor de
para falar a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Você pode assentar em nome de Jesus? Glória a Deus, irmãos. Uma coisa aqui que quando eu estava lendo me chamou muita atenção, é justamente essa parte aqui: não receber a graça de Deus em vão. A graça de Deus é algo que demonstra o amor de Deus, que demonstra o favor de Deus, a misericórdia de Deus para com os homens, para com os pecadores, para com aqueles que estão distantes do Senhor. Então essa graça que a qual você recebeu, eu recebi, o que Paulo está dizendo aqui? Agora tomamos cuidado, não vamos brincar com a nossa vida espiritual, nós vamos brincar com o nosso chamado, nós vamos brincar, vamos levar empurrado com a barriga aquilo que Deus um dia preparou para nós, os caminhos para que nós pudéssemos andar. Não vamos brincar com aquilo que é sério, não vamos brincar com a nossa salvação, com a nossa vida eterna, fazendo o quê? Recebendo a graça de Deus em vão, de qualquer jeito, de qualquer maneira, vivendo dissolutamente uma vida que não glorifica a Deus, que não é para a glória de Deus, que não serve para que Cristo seja glorificado. Aquilo que foi feito na cruz tem um peso muito grande, meu irmão, e tem que ser temido por mim e por você. Se eu quero a salvação e a vida eterna, eu fui chamado por essa graça. Agora, não despreze ela, não brinque com ela, não leve as coisas de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque terá um preço a pagar. Terá um preço a pagar. Pensa comigo uma coisa aqui que eu vou falar. Quando o povo estava no Egito, no dia que Deus, na última praga em que Deus disse que era para eles matar um cordeiro, pegar do sangue, passar nos umbrais das portas, que o anjo destruidor, o anjo da morte, ele iria passar naquela noite, e a casa que não tivesse a marca do sangue, naquela casa teria choro, ali teria morte, porque daria legalidade para o inimigo estar entrando e trazendo a morte. Não estou falando aqui de morte física, vamos entender, mas vamos compreender uma coisa, como Adão e Eva quando estavam no jardim do Éden, quando Deus disse para eles: olha, vocês podem comer de tudo que tem aqui, mas da fruta, da árvore que está no meio do jardim, da árvore do conhecimento, do bem e do mal, a árvore da ciência, dela não comeis, dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Mas o diabo, ele veio e disse assim para Eva: olha aqui, ó, se vocês comer, vocês não vão morrer, a única coisa que vai acontecer, vocês vão ser como Deus. E isso fez com que Eva, seduzida por essa palavra, come, pega o fruto, come e morre. Mas não a morte física, a morte espiritual. A pior morte que tem não é a morte física, porque como nós pregamos aqui na sexta-feira, se nós estamos em Cristo, não é verdade? Como diz o apóstolo Paulo, o meu viver é Cristo, o meu morrer é ganho. A morte só separa a matéria do espírito, do que é espírito, do espírito, mas não pode fazer mais nada. Agora, a morte espiritual, essa é aquela que a Bíblia diz: teme a Deus, porque além dele poder matar a carne, ele tem poder para lançar a alma no inferno. Então, não devemos brincar com o nosso chamado, não devemos brincar com a nossa vida espiritual, não devemos empurrar nossa vida espiritual com a barriga. Eu tenho falado isso, não é agora que eu estou tratando sobre isso, não é agora que eu estou falando sobre isso. Venho pregando isso há anos, venho falando isso há anos, que nós temos que ter uma responsabilidade com o nosso chamado. Nós somos escolhidos por Deus, temos o nome escrito no livro da vida, mas isso não dá para ninguém o direito, ou não dá a garantia da salvação. Nós não somos daqueles que não pensamos assim, que é uma vez salvo, para sempre salvo. Eu posso sair aí, eu posso fazer de tudo, eu posso viver como eu quero, eu posso empurrar minha vida espiritual com a barriga, eu posso ser desonesto, eu posso ser trapaceiro, eu posso ser trambiqueiro, eu posso fazer isso, aquilo, outro, porque eu já aceitei Jesus, então eu estou salvo. Onde que a Bíblia fala isso? A Bíblia, Jesus deixou bem claro, diz assim, que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Recebemos a graça de Deus, fomos chamados por Deus com um propósito, escolhido por Ele. Como já falei em outros cultos, nesse tempo, nessa geração, nessa época,
com o propósito de Deus. Agora, viver os propósitos de Deus, não tomar a graça em vão, viver uma vida com compromisso, com santidade, com dedicação, meu irmão, isso não depende de Deus, depende de cada um de nós. É interessante que Deus, quando nos chama, abre a nossa mente, o nosso intelectual, para compreender essas coisas. Por que nós fazemos muitas das vezes diferente? Por que nós agimos de maneira diferente? Por que nós vivemos de maneira diferente? Por que Deus não tem que ser o centro da nossa vida? Ele tem que ser, ele deve ser, é preciso ser. A graça, olha o que eu coloquei aqui: não receber a graça de Deus em vão. É aqueles que receberam a graça, mas não vivem conforme Deus quer que viva. Receberam a graça, foram alcançados pelo amor de Deus, foram alcançados pela bondade do Senhor, foram alcançados pela misericórdia, receberam o favor de Deus. Deus não pediu nada em troca, porque a Bíblia diz que Ele nos amou quando nós estávamos mortos em nossos pecados. Deus nos amou quando nós estávamos mortos, separados do nosso pecado, quando nos chamou para a presença dEle, não pediu nada em troca, porque até mesmo ninguém tem nada em si de bom para dar para Deus. Não foi nós que amamos Ele primeiro, foi Ele que nos amou primeiro. Não é o que a Bíblia diz? Isso é a graça, revelada ao mundo, revelada aos homens, revelada à igreja, revelada a mim, revelada a você. Agora, como nós vamos viver isso? Não depende mais de Deus. Porque até mesmo uma coisa eu coloco aqui, a Bíblia não fala que os dons são de Deus, mas os frutos é nosso. Deus nos dá o dom, Deus nos dá a capacidade, Deus nos dá a orientação, Deus nos dá a sabedoria, Deus nos usa. Agora os frutos gerados, meu irmão, parte de mim, parte de você. Deus não falha e não mente, e não muda. Agora o homem, nós temos que tomar cuidado, para que nós, caminhando na presença de Deus, não venhamos estar tomando atitude ou vivendo como pessoas insensatas, que parece que não conhece a Deus, que não vive como Deus deseja que vivamos, em todos os nossos atos da nossa vida, maneira de andar, maneira de vestir, maneira de se comportar, maneira de temer a Deus, maneira de falar, em todos os âmbitos da nossa vida. É preciso que o temor de Deus não seja afastado do nosso coração. Amém? Olha aqui, a graça é revelada na Bíblia de 3 maneiras. Primeiro, Deus revelou sua bondade e graça ao demonstrar misericórdia, favor e amor para com todos os homens, todos os seres humanos, em geral, principalmente com os israelitas. A graça de Deus, ela é demonstrada no Velho Testamento, para com o povo, para com o israelita. Agora vem aqui, segundo ponto: Deus apresentou sua graça de maneira mais reveladora e clara, através de Jesus Cristo, o qual deixou a sua glória para vir ao mundo, para pagar um preço por nós e morrer pelos nossos pecados, de todo ser humano que está na terra. Mediante, como que Ele fez isso? Mediante a sua morte e morte na cruz. Então Deus revela a sua graça ao povo antigo, antes de Jesus, principalmente aos israelitas, o povo de Abraão, a descendência de Abraão, um povo que foi chamado por Deus, tirado, que começou praticamente de um homem chamado Abraão. Deus começa e levanta uma nação, não é verdade? E depois aquele povo, 430 anos, permanecem na terra do Egito, se tornam escravos, mas Deus vai lá e os liberta, e os traz para a terra da promessa. Agora que Deus, através de Jesus Cristo, revela ao mundo a maior graça reveladora de Deus à humanidade está em Cristo, onde a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal forma, que deu o seu Filho unigênito, para que todos, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas também é bem claro que aquele que nele não crê já está condenado. Por quê? Porque a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Em vez de os homens aborrecer o pecado, aborrecer o mundo, não é verdade? Não andar segundo os hábitos do mundo. Mas muitos, até mesmo do que foram chamados para a luz, sendo conhecedores da verdade da palavra de Deus, quantos até mesmo desceram à sepultura, que brincaram com a graça,
que tiveram a graça, mas no final dos tempos, essa graça para eles, o que Jesus fez na cruz, o que eles conheciam, o que eles sabiam, meu irmão, é uma coisa terrível. Quando o homem sabe de uma coisa e é avisado, ele é avisado, Deus avisa, porque a Bíblia não diz que Deus não faz coisa alguma, sem que primeiramente avise pelos seus servos, os profetas, do que vão acontecer. Então a Bíblia é a revelação de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus para nós, e ela nessa tarde nos exorta o quê? Cuidado para que nós não tomamos a graça do Senhor em vão, porque quantos que passaram pela igreja, que passaram pelos púlpitos, que cantaram, que pregaram, que fizeram um monte de coisa, que foram para o mundo, morreram, e hoje no inferno estão dizendo assim: por que fiz isso? Por que fui desobediente? Por que não dei atenção? Por que não apliquei o meu coração em servir a Deus? Por que eu não fui mais fiel? Por que eu não fui mais compromissado? Por que eu não fui mais obediente? Por que eu não fui mais temente? Por que eu não valorizei a graça que deu de Deus, que deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim naquela cruz? Por que eu não valorizei? Aí não tem mais o que fazer. Então nós temos que olhar para a nossa vida nesse momento e reconhecer que o que Jesus fez naquela cruz por nós foi amor pela graça, que eu não merecia, você não merecia, a humanidade não merecia, mas parece que vai chegando um tempo da vida dos crentes, que eles vão tendo um sono, o sono do desânimo, o sono da preguiça, o sono do compromisso, que em vez de amar, de crescer na graça, no conhecimento, me desculpa a palavra, são como rabo de égua que cresce para baixo, diminui, em vez de crescer na graça e no conhecimento, diminui, porque não há firmeza, não há constância, não há obediência, não valoriza a sua própria salvação, a sua própria alma. Você acha que no céu nós vamos entrar de qualquer maneira? Você acha que eu vou entrar no céu de qualquer jeito, só porque eu sou pastor? Você acha que só porque você batizou, você vai entrar no céu de qualquer jeito? Se você não seguir o mandamento, não der atenção à palavra, não estiver disposto a sacrificar a nossa vida para servir o Senhor? O que a Bíblia diz? Que aquele que não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então se tem alguém que tem que valorizar a morte de Jesus na cruz, somos nós, porque não somos mais leigos, não somos mais inocentes, não somos mais crianças, como diz o apóstolo Paulo, levado por todo o vento de doutrina. Não somos, meu irmão, nem eu e nem você. Aqui só tem gente grande, aqui só tem gente, todos nós que estamos aqui, somos bastante conhecedores da palavra de Deus, para que nós possamos ingerir essa palavra, sem ficar com raiva do pastor, sem dizer que o pastor faz isso, aquilo, não, mas receber a palavra de Deus é enxertada em nós, como aquela que pode salvar as nossas vidas. Isso sim, porque a única coisa que pode salvar a tua vida é a palavra de Deus enxertada em você. É quando você valoriza o que Jesus fez na cruz por você, e você paga um preço, porque o teu viver é Cristo e o morrer é ganho. Como que a igreja está vivendo? Como que o povo de Deus está vivendo hoje? Como que a igreja do Senhor está vivendo hoje? Não, meu irmão, de qualquer jeito, de qualquer maneira, empurrando a vida espiritual com a barriga? Não. Vamos acabar com essa maneira de servir a Deus, vamos colocar compromisso, vamos colocar santidade na nossa vida, vamos colocar temor no nosso coração, para que nós possamos andar com o Senhor, viver para o Senhor, ser dele em todo o tempo, porque naquele dia, ele vai dizer assim, o que a palavra de Deus diz? Claramente, o que ela fala? Que aqueles que envergonham de mim, da minha palavra e do meu evangelho, naquele dia eu envergonharei dele diante do meu Pai e diante dos santos anjos. Não é que a Bíblia fala? Mas pastor, eu não envergonho da palavra de Deus. Eu não envergonho da palavra de Deus, mas também muitas das vezes não faço nada por ela. Eu não envergonho, mas não faço nada por ela. Eu sou crente, que estou na igreja, cumpro o meu papel, aí nos tornamos mais religiosos do que crente. Porque eu acho que se eu estiver na igreja um dia ou duas vezes na semana, nossa, que beleza, Deus está sorrindo, o sorriso de Deus está até na orelha comigo. O culto acaba, o culto, melhor dizendo, o culto não acaba quando a gente fecha a porta da igreja. A nossa vida com Deus lá fora, ela tem que continuar no mesmo espírito, na mesma unção, na mesma dedicação, no mesmo compromisso, na mesma obediência, vivendo para que o nome do Senhor seja glorificado. O terceiro ponto, a graça de Deus
proporciona salvação, santificação a todas as pessoas que pela fé confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas almas. Então, outro propósito da graça: a graça de Deus proporciona salvação e santificação. O que a Bíblia diz? Uma coisa bem clara para nós. O que fala? Que sem santificação ninguém verá o Senhor. Pode ser crente, pode ser crente. Sem santificação ninguém verá o Senhor. O que você faz com a tua vida, meu irmão, o que você vive no teu dia a dia, é muito importante para Deus. A maneira que você se comporta, que você vive, que você conduz a sua vida, no seu trabalho, na sua casa, isso é muito importante diante de Deus. Isso tem uma importância muito grande, porque a Bíblia diz bem claro: sem santificação ninguém verá o Senhor. Santificação, afastar daquilo que me afasta de Deus. Santificação, viver para que Cristo seja glorificado por intermédio da minha vida, e reconhecer que pelo sangue dele eu fui lavado, e que é pelo sangue dele que eu fui justificado perante Deus e perante os homens. Fui justificado pelo sangue de Cristo. A graça é um favor que nos foi, a graça é um favor que não foi merecido. Graça é um favor que não foi merecido. Graça é algo bom, que é dado não porque a pessoa que recebe mereça, mas porque a pessoa que dá é generosa. Deus nos deu sua salvação de graça. Deus mostrou seu amor por nós através de sua graça. Aqui que eu falei, nós não merecemos. Quem aqui de nós que era bom para merecer tudo que Jesus fez por nós naquela cruz? Ninguém. Mas a Bíblia diz que pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pelo favor, pelo amor que Ele teve pelas nossas almas, Jesus morreu naquela cruz para salvar você, meu irmão. A coisa mais importante que você tem, como o Robert Ball falou aqui, não é o mundo. Aquilo que tem no mundo passa. A glória do mundo passa. Homens são substituíveis. Pessoas, morre um, vem outro para ocupar o lugar. Não é verdade? Pastor, um dia vai um, vai outro. A cadeira que você senta um dia, se você for embora, vem outro e senta. Valorizamos a graça de Deus, então, a nossa salvação. Já que o homem não leva nada do mundo, não vai levar nada. E tem um ditado que quem colocou não sei quem colocou um negócio lá no, que caixão não tem gaveta, acho que foi no grupo dos pastores, que caixão não tem gaveta, não leva nada, e não leva nada mesmo. Mas quando o homem parte daqui, meu irmão, o que você vai levar, o que os seres humanos vão levar, são duas coisas: as suas obras boas e ruins. Porque o que a Bíblia diz? Que todos terão que comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta de todos os seus atos, feito por quê? Por meio do corpo, sejam bom ou sejam ruim, todos terão que prestar conta a Deus. Então, vamos valorizar aquilo que Deus, através de Cristo, fez por nós, ali naquela cruz do Calvário um dia, meu irmão. Jesus morrendo, dando a vida dele, por mim e por você. Em João 1,14, vamos lá comigo, Marília. Olha aqui, João 1,14, 15 e 16. Através da sua graça, Deus, João 1,14. Amém? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 15. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. É o que aconteceu conosco. Todos nós recebemos dessa graça, porque sem essa graça de Deus você não estaria aqui. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Deus trabalhou um dia no teu coração, mostrou para você o caminho da verdade, revelou Cristo em você, no seu coração,
não é verdade? Mostrando para nós o caminho da verdade, nos ensinando que há caminhos, o caminho que nós andávamos, melhor dizendo, lá atrás, era um caminho de morte, era um caminho de dor, de sofrimento, mas Cristo se revelou a você através do Espírito Santo, para que você, meu irmão, hoje, vivendo pela graça, como está escrito lá, vivendo pela graça, você possa cada dia crescer. Olha o que a Bíblia diz, é crescendo o quê? Na graça e no conhecimento de Deus, o qual Ele nos amou e se entregou por nós naquela cruz do Calvário. Através da sua graça, Deus, Ele se revela a nós e nos ajuda a conhecê-lo. Filipenses 2, 5 e 9, Deus através da sua graça nos revela, nos dando a oportunidade, o direito de conhecê-lo. Porque, meu irmão, o que a Bíblia diz? Prossigamos, é Oséias, ou é Abacuque 3,3, ou Amós 3,3, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor cada dia mais. Mas Deus só pode, meu irmão, Deus tem comunhão com quem tem comunhão com Ele. Deus tem vida com aquele que tem vida com Ele. Se eu estou em Cristo, então Deus tem comunhão comigo, porque através de Cristo, o que diz o apóstolo Paulo? Não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive na minha vida. Então se Cristo vive na minha vida, eu vou ter comunhão com Deus. Deus vai se revelar a mim. Deus vai, através da sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, Ele vai permitir que eu cresça na graça e no conhecimento, para aprender dEle, para que aqui nesse mundo nada me atraia para Ele, nada me conduza para Ele, nada me leva para Ele, mas que eu possa viver uma vida onde o nome do Senhor Jesus é glorificado. Olha aqui: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Jesus se tornou humano, nele se uniu a humanidade e a divindade, e de uma maneira humilde, Ele entrou no mundo dos humanos. O verbo interno se fez carne, ou seja, se revestiu de um corpo humano como o nosso, e habitou neste mundo, e habitou entre nós. Não é o que nós acabamos de ler? Que Cristo, sendo na forma de Deus, se humilhou na forma de, veio para este mundo na forma de homem, se humilhou como homem até a morte de cruz. Tudo isso porque Ele tinha, primeiramente, amor ao Pai. Amor ao Pai. Ele sabia quem que era o Pai. Portanto Ele dizia assim: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então nunca Ele deixou de obedecer ao seu Pai, e nem de fazer a vontade de seu Pai. Mesmo sendo Ele Deus, Ele não se usurpou querer ser como Deus, mas se humilhou, e essa humilhação dele o levou para a cruz. E ali naquela cruz, ao morrer naquela cruz, a Bíblia não diz que Ele comprou você com o sangue dele? Então eu e você não temos do que nos gloriar em nada, nós só temos que exaltar a Deus por aquilo que Deus, através de Jesus Cristo, um dia, ali naquela cruz, fez por mim e por você, meu irmão. O próprio Deus se fez homem, o próprio Deus deixou a sua glória, veio para este mundo para se fazer homem. Sabe por quê? Qual a finalidade? Morrer por você. Morrer por você, morrer por nós que estávamos perdidos, como ovelhas que não tinha pastor. Mas Cristo, através do seu sangue derramado, através da sua morte naquela cruz, a Bíblia diz que Ele te comprou para Deus, e o preço foi alto, foi o sangue dele, foi a morte dele naquela cruz do Calvário, por você. Agora, valorizar isso, meu irmão,
Valorizar esse amor que Deus teve por nós, de enviar o seu filho aqui, é aquilo que eu falei, depende de você, do teu coração. Como que você vê a tua salvação? Como que você enxerga a tua salvação no mundo espiritual? Como você se enxerga como homem de Deus e como mulher de Deus? Como você se enxerga vivendo para servir a Deus no reino dele? Como você se enxerga? Qual é a maneira que você se vê no reino de Deus? Qual é a forma que nós nos comportamos dentro do reino que nós pertencemos? Então é uma pergunta que cabe a cada um de nós olhar para a nossa vida e estar disposto a olhar para nós e fazer um balanço geral da nossa vida. Como eu tenho vivido perante a graça que Deus me deu? Porque a graça, ela é de graça, mas não é barata. Depende de nós também, obediência e compromisso. Não é porque eu disse assim, ah não, aceitei Jesus, agora beleza, acabou, não preciso fazer mais nada. Não é assim não. Obediência até o fim. No Velho Testamento o verbo habitou. Presta atenção numa coisa. No Velho Testamento o verbo habitou em um tabernáculo entre os querubins. Isso mostra que ele esteve aqui em circunstância muito humilde, em uma tenda feita por Moisés. Ele não morou em um palácio. Nós vemos isso no Velho Testamento. Ele não morou em palácio, mas em uma tenda. Antigamente Deus habitou no tabernáculo feito por Moisés, aonde a sua glória se manifestava no meio do seu povo. Êxodo 40:34. Uma coisa que eu estava lendo interessante, o livro do Êxodo, não é verdade? Ele termina justamente falando da glória de Deus no tabernáculo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque você hoje é o templo de Deus. Olha lá, Êxodo 40:34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Veja bem, o próprio Deus, que vem habitar no meio do seu povo, ele habitou ali aonde? No tabernáculo. Aonde? O que era o tabernáculo? O tabernáculo, deixa eu falar para você uma coisa interessante que eu estava lendo. O tabernáculo, como era o tabernáculo? Como era o tabernáculo? Que tamanho que tinha o tabernáculo? Aonde Deus se manifestava ali no meio do seu povo. O tabernáculo terreno, ele tinha 45,72 metros de comprimento e 22,86 metros de largura. Para entrar nele tinha uma porta na entrada, onde está em João 10:9, Jesus disse que eu sou a porta, porque era a única porta. E ele tinha um altar do holocausto, Cristo, representando Cristo como nosso Redentor. Até chegar na tenda tinha uma bacia com água, logo na porta, onde as pessoas tinham que se lavar, onde o sacerdote tinha que se lavar para entrar no tabernáculo. Ele tinha que se lavar para entrar ali na tenda do tabernáculo. Ele tinha que se lavar para entrar dali para dentro. Na entrada tinha a porta, um pouquinho mais para frente tinha ali aonde o lugar do holocausto, onde todos os animais eram queimados e oferecido sacrifício a Deus, ali pelo pecado da humanidade, dos israelitas daquela época. Um pouquinho mais para frente tinha uma bacia onde eles tinham que se lavar, onde os sacerdotes lavavam, para entrar onde? No lugar santo, que era a tenda que estava no meio do tabernáculo. E o que tinha na tenda? Ali na tenda tinha essa tenda, até chegar tinha uma bacia com água, que eu quero dizer aqui em João 4:13-14. Vai para mim, Maria, faz por favor. João 4:13-14. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que saltará para a vida eterna. Então aquela água que estava ali, onde tinham que se lavar, representava a fonte de água viva, que é Cristo, não é verdade? Porque através de Jesus Cristo é que você está apto e você pode receber o que? O batismo com o Espírito Santo, verdade?
Agora a tenda, ela tinha 13,71 metros de comprimento, por 4,57 de largura. Lá dentro ficava a mesa dos pães, do lado esquerdo, na entrada, o candelabro de ouro, e no meio o lugar santo. Mais adiante do altar, indo para perto ali o véu, né? Que tinha um véu que separava o lugar santo e o lugar santíssimo. Ali estava o altar do incenso. Depois do altar do incenso estava, depois do altar que tinha como é que fala? Acabei de falar aqui o véu. Depois do véu ficava o lugar santo, aonde o sumo sacerdote poderia entrar apenas uma vez por ano, e nunca sem sangue, para oferecer sacrifício por ele e pelo povo. E ali estava a Arca da Aliança, onde Deus manifestava o seu poder e a sua glória, ali naquele lugar, no meio do tabernáculo, bem no meio da tenda, ali onde estava a Arca da Aliança. Ali Deus aparecia, né, com a sua glória, da qual é chamada muitas das vezes de Shekinah. Ali Deus manifestava o seu poder e a sua glória no meio do seu povo. Deus sempre esteve no meio do seu povo, e até hoje Deus se faz presente no meio do seu povo. Mas Ele quer um povo que lhe seja chegado, um povo que lhe ame, um povo que o respeite, um povo que lhe preste culto verdadeiramente, com um coração sincero e puro. Não podemos chegar na presença de Deus, prestar um culto ou orar a Deus com o coração magoado, ressentido, com raiva de alguém, com ódio de alguém, com ressentimento, com amargura no nosso coração. Não, se nós entramos na presença de Deus e estivermos passando por essa situação, primeiramente devemos apresentar a Deus: Senhor, sonda-me, se tem uma coisa que agrada a Deus é sinceridade, é quando eu vou até a presença dEle, reconhecendo meu erro, minha falha. Eu digo: Senhor, eu estou assim, eu estou vivendo assim, eu estou fazendo isso, eu fiz aquilo, Senhor, me perdoa, mas pela Tua graça, a Tua misericórdia, me dá mais uma oportunidade para entrar na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. E Deus então, através de Cristo, concede ao homem a oportunidade de poder abrir o coração, de lançar para fora tudo aquilo que está dentro de nós, que muitas das vezes tem atrapalhado a nossa vida e a nossa caminhada com Deus. Então veja bem, ali estava a Arca da Aliança, aonde Deus manifestava o seu poder e a sua glória. Deus hoje quer manifestar o seu poder e a sua glória em você, porque você também nós somos chamados de casa de Deus, tabernáculo de Deus, povo de Deus, morada de Deus, templo de Deus. Em João 14, 15 e 16, olha aqui que está escrito: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Cristo se revelou ao mundo. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Veja bem, os profetas do Antigo Testamento pregaram em voz alta para alertar o povo do quê? Do seu pecado. Nós vemos Deus falar que Jeremias pregava de dia e de noite, dizendo ao povo: arrependei-vos. Ezequiel diz, pregando para aquele povo, disse assim: Deus fala para Ezequiel: vai, prega, quer eles ouçam ou não, mas vão saber que um dia teve um profeta no meio deles. Deus sempre enviou a sua palavra aos homens em todo o tempo, tratando da sua misericórdia, falando da sua graça, do seu perdão, da sua bondade. E até hoje Deus continua falando, tratando com o homem, falando do seu perdão oferecido de graça. Deus dá o perdão aos homens de graça. Deus não cobra nada para salvar uma pessoa, pelo contrário, Ele investiu naquela pessoa, dando seu filho para morrer por ela. Então os profetas pregaram,
No Novo Testamento, João clamou em alta voz ao povo sobre o seu Salvador. Esse testemunho é falado por alguém que tinha certeza da verdade sobre o que estava falando. João deu testemunho da verdade. A Bíblia diz que o João Batista, ele sabia o que ele estava falando, quando ele anuncia que a chegada do Messias, que o Messias estava chegando, que o Salvador do mundo estava chegando, que o Cordeiro de Deus, que foi morto desde o princípio da criação do mundo, estava chegando. Então ele pregava, ele anunciava, dizendo aos homens o quê? Arrependei-vos e crede no Senhor. Mas eu também lembro de uma passagem que ele disse assim: a partir de hoje em diante, o machado está colocado sobre as árvores. Ele também chama os homens de raça de víbora, porque muitos não iriam dar valor na salvação, muitos iriam ouvir, muitos seriam chamados, muitos seriam convidados para entrar pela porta da graça, encontrando misericórdia, o favor de Deus, mas muitos, pela dureza do coração, iriam rejeitar, iriam deixar de lado a graça da qual nós não merecíamos, mas por amor a nós, Deus enviou seu Filho ao mundo, para que nós tivéssemos a oportunidade de salvar a minha alma da condenação eterna. Meu irmão, hoje a Bíblia diz que Deus é amor, misericórdia, mas a Bíblia fala que Deus também um dia vai trazer a sua ira, que Deus vai julgar o mundo, que Deus vai julgar o pecador, e o pecador não vai mais encontrar misericórdia. Temos que valorizar, meu irmão. Se tem algo na nossa vida, na minha, na tua vida, que você tem que falar, ainda que os outros não queiram, ainda que alguém não queira, ainda que a minha mulher não queira, ainda que o meu irmão não queira, ainda que o meu pai não queira, ainda que a minha mãe não queira, ainda que o meu filho não queira, eu quero, porque tem uma outra coisa muito importante aqui. Você não é capaz de salvar ninguém, e não pode ser salvo por ninguém, a não ser por Cristo e pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Agora, eu me coloco numa condição, se todos nós pensar assim, se todos nós viver assim, já pensou que maravilha? Nós valorizando a nossa salvação, a nossa vida eterna, tendo compromisso com Deus, andando segundo a direção do Espírito Santo, para viver, para fazer a vontade de Deus, enquanto estivermos nessa terra, nesse mundo. A Bíblia diz que a porta um dia vai fechar. É como as 5 virgens loucas, imprudentes, que vão bater na porta e dizer: Senhor, Senhor, abre a porta, eu te conheço, eu comi na tua ceia, eu estive na tua casa, eu conheci o Senhor. O Senhor vai dizer assim: vai comprar azeite para colocar nas lâmpadas, já é tarde. Então mantenha a tua lâmpada acesa, mantenha a tua vida espiritual acesa, com compromisso com Deus, com dedicação, com temor a Deus. João disse: aquele que vem após mim, depois de mim, é muito maior do que eu. Meu irmão, o que a Bíblia diz? Que Deus exaltou o nome de Jesus acima de todo nome, e que todo joelho se dobrará dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra. Você sabe de uma coisa? Quem manda no inferno? Deixa eu dar uma pergunta para você: quem manda no inferno? Quem é o melhor? Quem é o rei do inferno? Quem é o rei do inferno? Nada disso. Quem manda no inferno é Deus. Deus manda em tudo, do que está em cima e embaixo. Ele é Senhor de tudo. Ele é Senhor de tudo, no céu, na terra e no inferno. Agora, esse Deus tão grande, tão poderoso, que toma as águas do mar na concha da mão. Meu irmão, esse Deus com você vai temer o quê? Vai temer o quê? O que a Bíblia diz claramente? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se maior é o que está em nós do que tudo quanto está no mundo, temer o quê? Temer o quê? Temer o quê? Temer o quê? Aí fora o mundo? Não, temos que temer a Deus, esse sim, reverenciá-lo. Porque temor, meu irmão, temor também é medo, é susto. Deus é grande, Deus é misericordioso, mas Ele também é o quê? Juiz de tudo. João era um profeta do Novo Testamento, mas Jesus era o mediador do Novo Testamento. Embora João fosse um homem de Deus, ele logo deu preferência a Jesus Cristo. Olha aqui, todos nós cristãos, o povo de Deus, devemos dar preferência e ter interesse em primeiro lugar no reino de Cristo,
antes do que os nossos propósitos e interesse. As coisas de Deus devem vir em primeiro lugar em nossa vida. O reino de Deus. João, quando viu falar de Jesus, que Jesus apareceu, o que ele disse? É melhor que ele cresça e que eu diminua. Então ele disse o que? Meu tempo acabou. O que eu tinha para cumprir, eu cumpri. Agora é com ele. Agora vão após ele. Então o reino de Cristo, ele tem que ter prioridade em nossa vida. Será que tem, meu irmão? Será que nós temos colocado o reino de Deus? Porque a Bíblia diz uma coisa assim: buscai primeiro aquilo que é de cima, aonde Cristo está. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, porque as que são de cima são eternas, e as que são da terra são passageiras. O que também diz? Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e depois todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Para viver assim, tem que ter interesse primordial no reino, nas coisas que são do reino. Deus nunca vai aceitar na minha vida ou na tua vida segundo lugar. Por isso que é um perigo muito grande quando eu tento empurrar a minha vida espiritual com a barriga, vivendo de qualquer jeito, de qualquer maneira, não dando o melhor da minha vida, o melhor do meu tempo. O que a Bíblia diz? Até o melhor das nossas rendas. O que a Bíblia diz? O quê? Quem falou outro dia, foi uma Fátima, né, que falou que Deus não quer o resto, Deus quer as primícias. Às vezes a pessoa dá o resto para Deus. Tudo depende da condição que a pessoa está. Aquela moedinha suja até velha, está aqui, ó, 5 centavos, 10 centavos. Meu irmão, não vou entrar nesse mérito, porque não é sobre isso que eu estou falando, né? Mas veja bem uma coisa: em tudo, Deus tem que ter prioridade em nossa vida. Em tudo, desde o meu deitar, no meu levantar, até a minha tarde. Deus tem que ter prioridade em nossa vida. Deus nunca vai aceitar um crente que tenta colocar ele em segundo lugar, que toma direção pela sua vida, não conforme a vontade de Deus, que não vive guiado pelo Espírito Santo, que as coisas de Deus, sendo que podemos ser muito melhor, fazemos muitas das vezes de uma maneira até que desagrada a Deus. Tudo que recebemos de Cristo é pela graça. Só temos a salvação pela graça. E aonde a graça se manifesta? Nisso, que nós sendo pecadores, Ele nos amou primeiro, sendo que eu não merecia, mas Jesus me amou e se entregou por mim na cruz, fazendo maldito condenado em meu lugar. Gálatas 3:13, o que está dizendo ali? Que Cristo Jesus morreu de morte maldita em nosso lugar. Então, eu não merecia, pela condição de vida que eu vivia, nascido debaixo do pecado, nascido entre um povo idólatra, que adorava pau, barro, pedra, gesso, madeira, que sempre andou longe do caminho do Senhor. Eu não merecia, você não merecia, mas a Bíblia diz o quê? Que Cristo morreu por nós de morte maldita. É nisso que está a graça. Ela se manifesta onde? Nisso, que nós sendo pecadores, Ele nos amou primeiro. Eu era pecador, não conhecia nem Jesus, mas o que a Bíblia fala? Que Ele te amou, meu irmão, desde quando você estava no ventre da tua mãe. Não é verdade? Que Ele nos conhecia quando nós estávamos ainda no ventre da nossa mãe, e nos preparou esse momento da nossa vida, nos dando a graça dEle, que nos alcançou pelo favor que não merecíamos. A graça me alcançou. Meu irmão, desprezar essa graça, desprezar aquilo que Jesus fez por nós na cruz, vai custar prantos e ranger de dente na vida de centenas e de milhões de pessoas. Mas será que Deus me perdoa depois da morte? Não existe, né? Não tem isso. Hoje, é por isso que a Bíblia deixa bem claro, que enquanto nós ouvir a voz de Deus hoje, é tempo de nós arrepender, não endurecer o coração, mas voltar o nosso coração, a nossa mente, em buscar a Deus, o reino de Deus, a justiça de Deus em primeiro lugar. Não deixe Deus em segundo lugar nos teus planos, não deixe Deus em segundo lugar na tua vida, porque Ele nunca vai te aceitar. Ele nunca vai aceitar um crente que deixa Ele em segundo lugar.
Pode ter certeza absoluta, eu me responsabilizo do que eu estou falando. Deus nunca vai aceitar um crente que deixa Ele em segundo lugar, que põe os seus propósitos, que põe os seus projetos, que põe a sua vida, que põe aquilo que ele acha que para ele é bom em primeiro lugar. Dura palavra, mas é a realidade. Gálatas 1,15. E o que a Bíblia disse? Que se o homem ganhar o mundo e perder a salvação, ele não fez nada. Se ele ganhar o mundo e perder a salvação, ó, o que ele fez? Se a vida é uma passagem, dura muito pouco tempo. Está escrito ali: mas quanto aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. A mesma coisa com você. Desde o ventre da mãe, Deus te chamou, Deus te escolheu pela graça dele, separou você para ele, escolheu você para ser dele. Mas Paulo deixa bem claro, falando de Paulo mesmo, diz assim: eu tenho que tomar cuidado para não pregar os outros e não ser reprovado. Paulo nesse capítulo fala como foi seu passado. Ele entende que se não fosse a graça de Deus, ele não seria salvo. E nós que hoje estamos em Cristo, como foi nosso passado? Só para lembrar, como foi teu passado? Como foi tua vida no passado? Como foi minha vida no passado? Quem eu era? O que eu praticava? Como eu vivia? Paulo está dizendo assim: no passado ele foi perseguidor, blasfemo, foi ingrato, desobediente a Deus, prendia os crentes, perseguia a igreja. E nós? Quem eu era antes da minha conversão, antes que essa graça se fizesse graça na minha vida? Quem eu era? Qual foi meus atos? Qual foi minhas atitudes? Qual foi o meu comportamento? Qual foi a minha maneira de vida que eu tive longe do Senhor Jesus, para que Ele pudesse me amar tanto como amor e se entregar por mim? Foi bom? Claro que não. O nosso foi bom? Não, porque não tem nenhum bom, porque o bom é somente Deus. Todos lá nascemos debaixo do pecado, e com o passar do tempo afundamos mais nele ainda, né? Mergulhamos mais no pecado ainda. Mas glória a Deus, que através de Cristo Ele nos libertou, nos arrancou do pecado. Então, meu irmão, é bom a gente olhar para trás e lembrar quem a gente era, que comportamento eu tive, como eu vivi, para que eu hoje não ande dessa mesma pisada, praticando, vivendo da mesma forma, da mesma maneira, fazendo as mesmas coisas que antes eu fazia. Porque a graça, como eu já falei, a graça ela não é de graça, ela requer de nós obediência. Não quer sacrifício. Deus não quer sacrifício nem de mim, nem de você, mas que nós possamos ser obedientes à palavra dele. Tito 2,11, Marília. Olha ali: porque a graça salvadora de Deus se há de manifestar o que? A todos os homens. Não é só para mim, só para você, é para todos. Porque o convite do Senhor é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu quero arrancar o jugo de vocês, tirar o peso da vida de vocês. Então é para todo mundo. A salvação está disponível a todos. Como alcançar essa salvação? É pela fé em Cristo, e o que Jesus, e o que Ele fez na cruz, por cada um de nós. Essa é a forma de reconhecer a nossa salvação, que está aí. É reconhecer que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, deu a vida dele pelos meus pecados. O justo que morreu pelo injusto, e ainda do justo morrer pelo injusto, a graça dele, a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia nos alcançou, nos dando o direito, a oportunidade de arrepender dos nossos pecados e de ter o nome escrito no livro da vida e de ser herdeiro do reino de Deus. Agora, deixar isso, desprezar isso, trocar isso em troco do quê? É como Pedro disse para Jesus: Senhor, quando Jesus disse: mas vocês não vão me abandonar também? Após aquele forte discurso, aquela forte pregação de Jesus, quando muitos abandonaram, ali em João 6, aí Pedro disse: Senhor, mas para onde nós vamos? Se só o Senhor tem os caminhos da vida eterna, só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Então reflita você, pense você, para onde você vai? Vale mais a pena o mundo? É melhor o mundo? O mundo tem alguma coisa melhor? O mundo tem algo melhor do que servir a Deus?
Qual é a recompensa daqueles que servem o mundo? A recompensa daqueles que servem o mundo, para dizer a verdade para você, é o inferno, lugar de pranto e ranger de dente. Mas aqueles que seguem Cristo, Ele diz claramente: eu vou preparar lugar, para que aonde eu estou, vocês estejam também. Romanos 3, 24 e 25. Olha cá: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiação pela fé no seu sangue. A fé e a obediência em Cristo cancela a culpa dos pecados cometidos sobre a paciência de Deus. A fé em Cristo, a obediência em Cristo cancela a culpa, né, o pecado do homem pecador, e ele passa a ser justificado, lavado e remido pelo sangue de Cristo, herdeiro das promessas do Senhor. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O pecador tem paz com Deus? Não tem, porque a Bíblia diz que o pecador é inimigo de Deus. O homem que anda no pecado é inimigo de Deus, e sobre o inimigo de Deus permanecerá o dia a ira de Deus. Mas, tendo sido, pois, justificado pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você aceita Jesus como teu Salvador, você passa a ter paz com Deus, e o amor de Deus por você te livra da ira futura, porque a salvação está somente em Jesus Cristo, por meio da graça. Nós somos salvos da condenação, da ira futura, pela fé em Cristo, por meio da graça dele por nós. Efésios 4:7. Olha lá: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Através da graça, Deus concede dons espirituais ao seu povo, para o benefício de todos em sua igreja. Os dons de Deus dado a você. Você sabe aquilo que eu falei a princípio, que os dons são de Deus? E quando Deus te dá um dom, não é para você, não é para ninguém se exaltar. Alguém que ora e Deus cura, alguém que ora e Deus batiza com o Espírito Santo, alguém que ora e Deus, alguém que ora e Deus faz alguma coisa, não é para ninguém se exaltar, porque o dom é de Deus. E o dom de Deus é para ser usado aonde? Dentro da igreja. Em benefício de quem? Do povo de Deus. Então, que ore a Deus para Deus te usar. Ore a Deus para Deus te revelar a você o que Deus quer de você no tempo presente, durante o tempo da sua vida nessa terra, como igreja dele. Há um dom de Deus esperando você. Seja em qualquer que Deus vai, seja em qualquer dom que Deus vai te usar, mas tem que ser colocado o dom que Deus dá tem que ser colocado em prática com amor, coragem, ousadia, porque isso é para edificar a igreja. Por isso, ignorá-los, teremos que dar conta um dia a Deus. Se você sabe que foi chamado por Deus, escolhido por Deus, tem um dom, tem um talento que Deus deu, se você ignorar isso, se você não der atenção devida a isso, e não obedecer a Deus e a palavra dele, um dia você terá que dar conta a Deus. Porque eu até sempre digo uma coisa aqui, que os dons de Deus são sem arrependimento. Aquilo que Deus um dia deu para você, o homem pode desviar, pode ir para o inferno, porque os dons de Deus, sem arrependimento, Deus deu, Deus não tira. Então, o dom que Deus te dá é para você colocar em prática, é para você fazer com que seja para a glória do nome dele, para o bem da igreja, para o bem do povo de Deus. Então, se Deus te chamou com um dom, com um talento, em alguma área específica da tua vida, e você está empurrando com a barriga, te alerto, você terá que dar conta a Deus um dia.
Porque a Bíblia não diz que todos nós temos que comparecer diante do tribunal de Deus para prestar conta. Você vai prestar conta por que não fez, por que não viveu, por que não praticou aquilo que Deus havia colocado em você, te chamado, te dado, para que você pudesse edificar outras pessoas através do dom que Deus te deu, seja para pregar, seja para cantar, seja para tocar, seja para limpar a igreja, seja para o que for. O dom que Deus te deu, o Deus que dá, Deus dá para uma pessoa, é para ele usar, não é para ele pegar o talento, sepultar o talento, como aquele camarada que pegou o talento e enterrou o talento. O que aconteceu com ele depois? Amarra ele, lança nas trevas, de pés e mãos, porque lá haverá prantos e ranger de dente. Deus é bom, muito bom, misericordioso, paciencioso, tem uma paciência que não tem tamanho com o pecador. Mas um dia ele vai julgar os homens, inclusive nós, inclusive os crentes. Então aqueles que receberam um chamado e enterraram o talento, que poderiam ter feito muito mais, se fizeram muito pouco, ou não fizeram nada, sabendo da obrigação que lhe era imposta, do talento que lhe era imposto, e enterrou, meu irmão, vai ser complicado explicar para ele nesse dia. Explicar, porque que explicação que a pessoa que tem um talento, tem um dom de Deus, o qual Deus colocou na vida dele, e ele enterra o talento, que explicação que ele vai dar para Deus naquele dia? Que argumentação ele vai ter diante do Senhor naquele dia para explicar? Se o Senhor muitas das vezes dá saúde, dá paz, dá alegria, nos dá tudo, e por que nós somos ingratos? Por que nós somos desobedientes? Não andamos na segunda direção do Espírito Santo para cumprir o dom que Ele nos deu. 1 Pedro 4,10. Olha lá, estou encerrando aqui. Cada um administra aos outros o dom como recebeu. Acabei de falar sobre isso. Como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Qualquer que seja o dom que Deus nos deu, é uma habilidade que a pessoa recebeu, dada por Deus. Através do dom, devemos prestar um serviço uns para com os outros. Os talentos que Deus confiou, o talento que Deus confiou a você, os talentos que Deus confiou a você não são seus, é do Senhor, e deve ser usado dentro dos propósitos de Deus. Por isso você deve ser fiel ao que lhe foi confiado. Os dons que Deus te dá não é teu, Deus apenas confiou em você, colocou algo na tua mão, estabeleceu para você uma diretriz, para que você possa andar e viver e praticar aquilo. Mas se você não andar, se eu não andar, e isso é uma coisa, vou te dizer aqui, que depende da minha vontade. Porque se amanhã eu falar assim, não quero ser mais um pastor, não quero ser mais um pregador, Deus nunca vai me pegar pelo colarinho aqui, vai, Carlos, e me jogar em cima, dentro do meu carro, e me trazer para a igreja. Não vai. A mesma coisa é o dom que Deus deu para você. Deus não vai te pegar para o colarinho e fazer você exercer o dom que Ele te deu. É você que tem que ter consciência plena daquilo que Deus colocou em sua vida. E como eu coloquei aqui, você deve ser fiel ao que foi confiado a você. Se você não valorizar o que Deus colocou na tua mão, o que Deus confiou para você, um dia terá que dar conta a Deus, e aí fica com Ele daí. Não é mais comigo, fica com Ele. Então, vamos obedecer, vamos olhar para a nossa vida, vamos enxergar se nós podemos ser muito melhor do que temos sido, muito mais dedicado, muito mais amoroso, muito mais compromissado, muito mais santo, muito mais obediente. Nós podemos, só depende de nós. A circunstância que muitas das vezes nos cerca, pode até em certos casos demonstrar infavoráveis, mas quando a fé, quando a dedicação, o guerreiro, a guerreira, aquele que quer dar o melhor de Deus para a sua vida, nada o detém, nada o segura. Amém? Você pode então aplaudir o Senhor? Glória a Deus, aleluia.
Vamos adorar o Senhor, amém? Oh, glória a Deus, aleluia. Derrama a tua Shekinah, Senhor. Isso aí, derrama a tua glória, Deus. Derrama a tua Shekinah entre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha a sua glória sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha a sua glória sobre nós. Vai, igreja! Derrama a tua Shekinah sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha a sua glória sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Peça, derrama teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha o seu poder sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha o seu poder sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Derrama, Deus. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha a sua glória sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nossa igreja. Derrama teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha o seu poder sobre nós. Tamanha o seu poder sobre nós. Glória a Deus. Eu nasci apenas para amar. E acredito que todo ser humano, um a um, precisa ser amado. Não importa a cor, o modo de vida que vive, ou o nível financeiro que tem. Um dos mais importantes fatos da vida é viver de amor. É ter um abrigo que alivia a sua alma, que desprende as pessoas da tristeza e da solidão.
Um lugar que realmente ama e se importa com o que cada um sente. Quem não precisa de amor? O amor é tudo, é a cura de tudo, é o resgate de tudo, é o resumo de quem é Jesus. E foi para isso que eu nasci, apenas para amar.